Olá, queridos alunos, aqui é a professora Camila Santos, professora de Anatomia dos Sistemas, e nós vamos agora para a nossa última parte do sistema nervoso. Então, nós já falamos um pouco do sistema nervoso central, agora eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o sistema nervoso periférico, ok? E para isso, nós vamos já começar falando sobre os nervos cranianos. Então, quais são esses nervos cranianos? Nós temos 12 pares de nervos cranianos. O primeiro deles é o nervo olfatório. O segundo, então o nervo olfatório é responsável pelo olfato, né? O nervo óptico, pela visão, tanto pela visão, e o par de nervo óculo-motor, que seria o terceiro par, também óculo-motor. O quarto seria o nervo troclear. O quinto é o nervo trigêmeo. O sexto, o nervo abducente. O sétimo é o nervo facial. O oitavo é o vestíbulo coclear. O nono, nervo glossofaríngeo. E o décimo é o nervo vago. O 11º, nervo acessório. E o 12º é o nervo hipoglosso. Então, é importante saber qual é o par, qual é o nome deste nervo, de cada nervo desses 12 pares de nervo craniano. Então, fala assim, qual que é o número do nervo trigêmeo? É o quinto par, ok? Bom, então aqui vamos identificar onde estão alguns destes nervos, né? Então, olhando aqui, ó, eu vou ter o nervo óculo-motor, e vocês podem ver que logo na frente ele já tem o número do par, que é o terceiro par. Então, ó, o nervo óculo-motor está aqui. Logo abaixo dele, nós temos o nervo troclear, que é o quarto par. Tá lembrando que sempre eles estão em pares, então, ó, um está aqui e o outro está aqui. Então, do óculo motor, um está na esquerda, o outro está à direita. Depois, o quinto seria quem? O nervo trigêmeo. Onde está o nervo trigêmeo? Aqui. E do outro ladinho, onde ele está? Aqui. E o sexto, nervo abducente. Onde está o nervo abducente? Aqui. E o parzinho dele? Do outro lado, correspondente. E aí nós vamos ter os nervos faciais intermédio, né? Então, o nervo facial seria o sétimo par, seriam esses aqui, ó. E correspondente do outro lado aqui. E aí nós temos o nervo vestíbulo coclear, que seria o oitavo par. Então, ele vai estar logo aqui, ó, que eu já pintei em cima, né? E o nervo glossofaríngeo, que seria o nono par. Então, ele está aqui. Do outro lado, seria aqui, correspondente lá do outro lado. Depois, o 10º é o nervo vago. Está logo abaixo. E o nervo hipoglosso, que seria o 12º. Então, o 12º está aqui. E o 11º é o nervo acessório, né? Então, ele está aqui, ó. Bem logo abaixo. Então, uma dica é, peguem uma estrutura dessa, para quem vai fazer trabalho, até mesmo para vocês treinarem. Pega uma estrutura dessa, tira todos esses nomes, só copia a estrutura, tira os nomes, e vocês vão puxar setinhas e escrever o nome e memorizar, tá ok? Então, parece ser difícil, mas não é. Conforme você vai escrevendo, você vai memorizando. Sabe o jogo da memória? Igualzinho, só que com agora o sistema nervoso. Olha que bacana. E olha que legal. Você também pode, para você memorizar, então, esses mesmos pares,
ele já mostra para que é, qual que é a função, né, de cada um. Então, só um exemplo aqui, ó, vou pegar o nervo trigêmeo, que seria o quinto par. Por que ele é responsável, né? O que ele faz? Ele é um nervo que ele é sensitivo e ele com a face, né? Ele está lá, ele também vai para a face. Então eu sinto dores nesse nervo se tiver alguma coisa ocorrendo ali nessa inervação, então ele é um nervo sensitivo. Ele é um nervo também que está presente nos seios paranasais. E é um nervo que também vai inervar o meu dente. Então, esse nervo trigêmeo é um nervo muito importante. Olha só, por que ele é chamado de trigêmeo? Porque ele vai inervar três estruturas diferentes: a face, os seios e o dente. Então, ele se divide em três. E aí, ele vai, muitas vezes eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram falar que tem gente que tem nevralgia no trigêmeo. Então vai doer os ossos da face, vai doer seio paranasal, vai doer dente, porque ele acaba irradiando. E aí nós temos também aqui, ó, o sétimo, que seria o nervo facial. E ele vai inervar quem? Os músculos da face. O nervo intermédio vai inervar motor, glândulas, submandibular, sublingual e lacrimal. Então, eu já tinha mostrado para vocês onde é que fica a glândula submandibular, a sublingual, a lacrimal. Então, olha que bacana. Se vocês olharem cada nervo, vocês vão conseguir saber o que ele vai inervar e qual é a função de cada um. Então, depois vocês podem printar essa tela ou pausar essa tela e olhar com carinho, com muita atenção e também puxar uma setinha, colocar essas figurinhas todas aí para que vocês possam aprender, né? Então, temos as cores também vermelha e azul. O que está pintado de vermelho são fibras eferentes. Lembra que a gente falou de aferente e eferente? E o que está pintado de azul seria as fibras aferentes. Então, vermelha eferente e azul são fibras aferentes. Tá ok? Ó, só mais um aqui, ó. Nervo glossofaríngeo, que é o nono par. Quem que ele vai, o que ele é esse nervo? O que ele faz? É um nervo sensitivo e ele vai corresponder, ele vai fazer essa função no terço posterior da língua. Então, quem inerva o terço posterior da língua é o nervo glossofaríngeo. Ele também inerva a tonsila, a parte da faringe até a orelha média. Então, depois vocês deem uma olhada em cada uma desses nervos, né? Memorizem e o que cada um deles acaba inervando. E agora os nervos espinais, que são da medula espinal. Nós temos os nervos cervicais, no total de 8. Lembra das vértebras? Então, os nervos, eles acabam, alguns, né, menos as cervicais, que seriam 7, mas como eles começam pares, né, ele vai começar, então nós vamos ter 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Então, se a gente observar aqui, ó, esses nervos, eles vão corresponder às vértebras, né? Então, aqui começando, ó, a primeira vértebra, eu vou ter aqui saindo, ó, os nervos. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esses aqui seriam os nervos cervicais. E aí, em seguida, eu tenho as torácicas, as lombares, as sacrais e o coxígeo, que termina bem aqui embaixo. Então, aqui uma visão que está um pouquinho
Estou demonstrando um pouquinho melhor. Então, lembrando que as vértebras cervicais, elas são 7, mas como começa lá em cima, eu tenho o primeiro par de nervo. Então, por isso que vai do C1 ao C8, tá? Porque ele começa lá em cima. A vértebra começaria embaixo, mas em cima da vértebra C1, eu já tenho um par de nervo. Então, por isso que são 8 nervos. Então, tem os pares de nervo. É o C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Lembrando que as vértebras são 7. E aí, os nervos torácicos, pintados de azul, vai do T1 até o T12. Depois, os nervos lombares, é o que está pintado de roxo, vai do L1 até o L5. E o que está pintadinho de vermelho são os nervos sacrais e coccígeos, que vão, aqui seria do S1 até o S5, finalizando ali no cóccix, tá? Então, depois nós vamos ter ao lado a base do crânio, essa intumescência cervical, a intumescência lombosacral. Como nós chamamos intumescência, seria um pronunciamento dessa medula espinal, onde ele é um pouquinho mais gordinho. E se vocês olharem depois da intumescência lombosacral, nós temos um conezinho em formato de um triângulo, que tá bem aqui, ó, no finalzinho, ó, chamado de cone medular, tá? Essa porçãozinha final. E depois eu tenho umas ramificações. Essas ramificações são chamadas de cauda equina. É como se fosse a cauda do cavalo mesmo, por isso que ela recebe esse nome, cauda equina. Filamentos terminais e internos da pia mater, tá? Então eu tenho a cauda equina, logo após eu tenho esses filamentos terminal interno da pia mater, terminação do saco dural e os filamentos terminal e externo da dura mater. Então, a medula espinal, onde vai passar os nervos, onde eu tenho a presença do líquor, onde vai ocorrer essa comunicação das extremidades até o sistema nervoso central. Então, nós temos a medula espinal, a raiz dorsal ou posterior, que é responsável pela parte sensitiva. E aí eu tenho as vértebras, e no meio aí dessas vértebras eu tenho a medula espinal. Se vocês estudaram os ossos, no meio da vértebra nós temos a medula espinal. E nas lateraisinhas, o nervo espinal. Então, aí, logo abaixo nós temos aí um corte, onde nessa região central eu tenho a medula e a presença do nervo espinal, tá? Então, os nervos correspondem praticamente, o nome deles corresponde praticamente ao mesmo nome que a vértebra vai receber. Então, por isso que muitas vezes nós temos essa resposta rápida, porque todos eles estão em comunicação, né? Então, do sistema nervoso central para o periférico e do periférico para o sistema nervoso central. Logo aqui eu tenho uma estrutura chamada fissura mediana anterior. Fissura seria isso aqui, ó. Tá na região anterior, fissura mediana anterior, tá? E aqui, ó, parecendo uma borboletinha, aqui eu tenho o que é chamado de substância cinzenta, que é a parte da medula espinal, um corte dela. Então, pessoal, aqui nós temos uma parte da medula espinal após a abertura da dura mater, onde eu consigo verificar a cauda equina, que ela vai ser esses filamentos finais aqui da cauda equina. E aí eu tenho lá os 12 pares de nervo craniano. Logo após, eu vou ter os 31 pares de nervos espinais, que se dividem em nervos cervicais, que são 8, nervos torácicos são 12, nervos lombares são 5, e nervos sacrais, mais 5 pares, e nervo coccígeo, 1 par. Então, somando 8 mais 12 mais 5 mais 5 mais 1, vai dar 31 pares de nervos espinais.
Então, se eu memorizar os 12 pares cranianos, né, que eu sei que a função de cada um, os outros nervos espinais é facinho, é só eu lembrar do nome das vértebras. Lembrando que apenas no cervical eu vou ter um a mais, vai da C1 a C8. O restante corresponde ao nome das vértebras torácicas, as lombares, as sacrais e o coxígeo, tá ok? E aí eu tenho o gânglio espinal, a medula espinal. A medula, então, gente, é tudo isso, tá? Medula é tudo que vai descer aqui, ó. Não consegui fazer reto. Intumescência, lembra que eu falei pra vocês que é onde tá mais gordinho? E aqui no finalzinho eu tenho como se fosse um triângulo mesmo, que é o cone medular, ok? Então, a medula espinal. Estrutura da medula espinal. Eu vou ter o sulco mediano posterior, a fissura mediana anterior que eu já havia passado para vocês, o sulco lateral anterior, sulco lateral posterior, sulco intermédio posterior e o septo intermédio posterior. Então, aqui, ó, eu tenho a substância cinzenta, a substância branca logo ao lado, os filamentos da raiz ventral, os filamentos da raiz dorsal, raiz dorsal do nervo espinal, gânglio espinal, ramo dorsal do nervo espinal, ramo ventral do nervo espinal, raiz ventral do nervo espinal e esses ramos aqui comunicantes cinzento e branco. Lembra da fissura mediana anterior? Ela está bem aqui. E eu vou ter também o corno lateral. Então, essa parte mais pontuda, gente, acreditem, chama-se corno. Só você lembrar dos cornos que tem chifre. É isso mesmo. A parte mais pontuda é chamada de corno. Corno, eu tenho corno posterior e eu tenho corno anterior, ok? E aí os outros eu tenho a raiz nervosa posterior, gânglio espinal, ramo posterior, tronco nervoso, ramo anterior e a raiz nervosa anterior. E lembrando da fissura mediana, mais uma vez aqui, ó, anterior. Então lembra que a gente falou do sulco? E eu tinha falado do sulco e da fissura, certo? Então, a fissura, ela é mais anterior e ela é mais abertinha. E o sulco, ele é posterior e é mais fechadinho. Então, aí nós temos um exemplo dos cortes da parte da medula correspondente à vértebra. Então, eu tenho um corte da C5, eu tenho um corte da T12, aonde na T12, anteriormente, eu vou ter a fissura mediana e eu vou ter logo atrás o sulco mediano, ok? Então, isso eu quero que vocês memorizem. Onde é sulco e onde é fissura. Um corte da T8, da L1, da L2, da S2 e da S3. Então, a parte cinzenta é essa parte mais escura e a parte branca seria essa outra parte mais branquinha. E aí, vamos agora passar para o tronco encefálico, que é essa partezinha que está pintadinha de azul, né? Então, nós pegamos ele, colocamos ele um pouquinho maior. Então, nós vamos ter o mesencéfalo. Lembra do quarto ventrículo que eu tinha mostrado para vocês, perto do cerebelo? Ele está aqui. Então, aqui nós temos o cerebelo, a ponte e o bulbo, ou medula oblonga, né? Já começa aqui nessa região aqui de baixo. Então, o que é importante eu saber daqui? Que essa primeira parte é o mesencéfalo, e eu também tenho aí no tronco encefálico o meu terceiro ventrículo, que está bem próximo do cerebelo. Então, eu tenho o sulco pontino superior pintado de lilás,
as fibras transversais da ponte, o suco bulbo pontino, que é esse verde azul turquesa, né? As olivas de amarelinho, o sulco lateral anterior e eu tenho o sulco mediano anterior. Lembrando que essa vista é uma vista anterior. Ainda no tronco encefálico, nós vamos ter o tálamo, o mesencéfalo, a ponte, o corpo pineal, que seria esse daqui, colículo superior e colículo inferior, pedúnculo cerebelar e o quarto ventrículo, que seria o assoalho do quarto ventrículo, né? Como ele está aqui fechadinho. Então, num corte, aqui eu tenho o cerebelo, que parece essa florzinha, ó, bonitinha. Então, o cerebelo está aqui, ó. Olha aqui, ó, já dá pra ver o sulco. Que sulco é esse daqui? Vocês se lembram? E o nome desse giro? E desse aqui, se lembram? Pesquisa lá. Aqui nós temos o tálamo. E olha aqui o espacinho ó, do terceiro ventrículo. Então, aqui é o terceiro ventrículo. E aqui, quarto ventrículo. Gente, igual brincar de jogo da memória. Olha que bacana, vocês estão tendo a oportunidade de brincar de jogo da memória utilizando o próprio cérebro para estudar. Agora nós vamos para o cerebelo. Então, se a gente cortar o cerebelo, nós vamos ver aí as estruturas do cerebelo. Então, o cerebelo também tem alguns lobos, nós vamos ver quais são eles. Então, eu tenho vermelhinho, eu tenho o lobo rostral, que é o lobo anterior. Eu tenho o lobo flóculo nodular, que é o azulzinho. Eu adoro esse nome, porque parece floquinho, não parece nome de flóculo? Flóculo, esse azulzinho. E o verdinho é o caudal, que é o posterior. Tá? Então, quais são os lobos do cerebelo? Lobo rostral, flóculo nodular e o lobo caudal. Então, numa outra visão, lobo rostral anterior e lobo caudal é o posterior. Quem for fazer essa partezinha aí do cérebro, puxa a setinha e reescreva o nome de todas essas estruturas. E aqui uma visão mais interna, tá bom? E aí uma partezinha importante que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, é o quarto ventrículo. Lembra que a gente falou que tá perto do cerebelo? Então ele tá aqui, ó. E o vermes ele está aqui, ó. Tá ok? Bem no meio. Bom, aqui nós temos uma vamos ver se eu consigo falar, né? Mielomeningocele, que seria uma espinha bífida, né? Que pode ocorrer dessa parte da medula, ela se projetar para fora, né? Para fora do osso. E aí a criança acaba nascendo dessa forma, né? Com uma espinha bífida. Ou seja, ela acaba não pegando aqui a parte da medula, ela se projeta aqui para fora. E aí a criança acaba nascendo dessa forma. Ou casos de hidrocefalia, né, onde nós temos um crescimento, então nós temos a imagem normal, né, do cérebro, e aí a hidrocefalia, e a criança nasce com o cérebro um pouquinho maior, né. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Como eu disse, é uma aula com bastante detalhes, que vocês possam revisar. E olhando aí, ó, nós já conseguimos observar o sulco central, né? Ó, o sulco central aqui, dividido. Força, gente, coragem, boa sorte para vocês. As dúvidas nós podemos discutir novamente. E terminando depois dessa parte teórica, nós iremos fazer a parte prática no roteiro, baseado no roteiro da prática que cada um de vocês tem, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.